Você já sentiu tontura sem entender o que teria provocado essa sensação? Pois é, 30% da população mundial sofre de tontura, que é o principal sintoma da labirintite. Assunto de hoje do nosso quadro. E para explicar melhor esses sintomas, o tratamento da doença, a gente recebe hoje aqui no estúdio a fonoaudióloga Rafaela Conduru. Muito obrigada pela sua participação. A gente já começa fazendo aqui a pergunta da Fátima Padilha. São muitas perguntas que nós recebemos. Ela que é moradora de Coraci. Ela fala assim, ó, alguns dias, quando eu vou levantar da cama, eu sinto muita tontura. Pode ser labirintite? Oi, Fátima. Algumas afecções labirínticas, a movimentação postural está muito relacionada. Então, o que a gente pede num momento como esse? Essa tontura se tornou muito frequente, você começou a ficar limitado em certos movimentos, ou tendo que se policiar para fazer certos movimentos, você tem que procurar o médico, o otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação mais específica. A Margarete Fonseca, do bairro do Castanheira, ela gostaria de saber quais são os fatores de risco que podem aumentar aí a probabilidade de desenvolver a labirintite. Existem esses fatores? Existem vários fatores. Os mais comuns são pressão alta, diabetes, alterações metabólicas como colesterol, triglicerídeo, algumas infecções de ouvidos, ansiedade, estresse, que são as mais comuns, as que a gente pega mais no consultório, dentre outras. Existem várias. A má alimentação, ela está também diretamente relacionada? Está diretamente relacionada. Eu costumo dizer que as alterações labirínticas como um todo, elas necessitam de uma qualidade de vida. E aí isso passa pela alimentação, né? Atividade física, enfim. Então, a alimentação ela tem um fator direto, sim. No caso, quem sofre com labirintite, se tiver uma alimentação, uma ingesta muito grande de alimentos gordurosos, isso pode prejudicar o tratamento? Pode. Então, alimentos em excesso, gordura, fritura, açúcar e principalmente a cafeína, que são alimentos excitatórios, podem provocar o aumento dessas tonturas. São inclusive alimentos que a gente já orienta o paciente no momento de uma crise, que eles diminuem consideravelmente. Era inclusive a pergunta do Heitor Pinho, do Guamá, então já respondemos aí a questão da alimentação. A Aparecida Gomes, do Bengui, ela relata que ela sente a visão embaçada. E aí depois um certo desequilíbrio, tontura, é o que ela consegue relatar. O que ela pode fazer em situações como essa, até para evitar que a pessoa possa cair, bater a cabeça, algo mais grave? Muitas pessoas acham às vezes que o problema está no óculos ou está no problema de visão. A visão, assim como a movimentação postural, a visão ela tem um fator também indireto em relação a essa tontura. Algumas patologias labirínticas são induzidas por algumas questões visuais. Então, a mesma questão, a gente precisa que esse paciente procure o otorrino para fazer uma investigação mais detalhada e que ela procure também seu oftalmologista. Quanto melhor tiver esta visão, a gente tem uma melhora também dessa tontura. E se cercar aí, né, claro, com mais de um especialista. Perfeito. A Alba Campos, da Guanabara, ela gostaria de saber quais são as opções de tratamento para quem tem a labirintite. Bom, a gente primeiro precisa fazer uma investigação para a gente saber se realmente a tontura é uma labirintite. Tendo isso em mão, o médico, o otorrinolaringologista, ele pode se munir de algumas medicações que ajudam a diminuir bastante essas crises. E em casos mais severos, a gente tem a opção da terapia de reabilitação vestibular. É como se fosse uma fisioterapia específica para o labirinto. Então, esse é um dos casos. Algumas vezes esses pacientes eles já fazem uso de muitas medicações para outras comorbidades. Então, o médico ele pode lançar a mão desse tipo de tratamento que é feito sem a medicação labiríntica, para também uma melhora desse paciente. Existe a questão de confundir a labirintite com enxaqueca? Existe sim, muito, porque são doenças que se alimentam muito. Temos uma doença específica do labirinto que é muito confundida com a enxaqueca porque é provocada por ela. Então, voltamos ao inicial, a gente precisa realmente de uma investigação muito detalhada, temos muitas afecções labirínticas com sintomas muito parecidos, então, num primeiro momento, a gente precisa fazer uma avaliação clínica desse paciente, pedir alguns exames específicos otoneurológicos e auditivos, que vai justamente fechar esse diagnóstico e a gente saber se o problema é enxaquecoso ou labirítico.
Pronto. E quais são os riscos nesse caso para a pessoa que confunde ou até mesmo não com enxaqueca da automedicação? Aquela pessoa que se entope ali de analgésico em casa. Isso é um problema, até porque os analgésicos, eles possuem a cafeína, que são aquelas substâncias excitatórias que atrapalham o funcionamento desse labirinto. Então, todo paciente, ele deve sempre procurar um médico antes de se munir de qualquer tipo de medicação. Até porque isso vai intoxicá-lo de uma forma ruim e muitas vezes mascarar um problema que não necessariamente será aquele problema do momento. Ou seja, a pessoa pode ali estar consumindo medicamento para enxaqueca e nem ser enxaqueca, só piorando a situação. Isso. A Amélia Souza, do bairro da Campina, ela gostaria de saber quais seriam as complicações para quem não trata adequadamente a labirintite. Alguns problemas labirínticos trazem perdas auditivas permanentes. Então, não ter um diagnóstico preciso pode fazer com que haja um aumento dessa perda auditiva permanente e um aumento das quedas, que é o que a gente mais se preocupa, principalmente porque é uma doença muito comum na terceira idade. Então, essas são as causas principais, são as quedas, e existe um aumento muito grande quando esse diagnóstico não é fechado de forma correta. A Priscila Brasil, do Marex, agradecendo a participação e as perguntas de todos vocês, ela gostaria de saber quanto tempo pode durar uma crise de labirintite, se isso varia de pessoa para pessoa, e o tratamento. Priscila, isso é muito relativo, sim. Na verdade, a crise mais aguda, ela pode durar minutos ou horas, que é aquela primeira crise onde a tontura é muito forte. Mas os sintomas podem durar, às vezes, dias ou semanas, mas isso é muito relativo para cada pessoa. Então, hoje nós recebemos aqui no estúdio a Rafaela Kunduru, que é fonoaudióloga. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. A gente te espera mais vezes por aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.